Olá, sétimo ano. Boa tarde para vocês. Ou boa noite ou bom dia, né? Depende do horário que você vai assistir esse vídeo, ó. Pessoal, nesta videoaula a gente vai continuar o capítulo 7, beleza? Capítulo 7, um capítulo extenso, muita coisa que a gente viu. A gente está finalizando e é a última videoaula deste capítulo. Então a gente finaliza nessa videoaula os assuntos do capítulo 7. Vou continuar de onde eu parei na última videoaula, que foi na página 144, beleza? Capítulo 7, potenciação de racionais. Então falta finalizar esse assunto, falar de radiciação de raiz quadrada de racionais também falta. E a gente vai concluir nesta videoaula, beleza? A próxima videoaula a gente faz uma breve revisão para P2 e a gente fica aí preparado para encará-la, beleza? Gente, ó, vamos lá então. Sobre o que faltou a gente falar lá em potenciação de racionais, a gente viu no vídeo anterior que o que acontece com potências de expoente negativo. Lembra disso? Potências de expoente negativo. O que a gente tem que fazer? Calcula e inverte. Calcula e inverte. Essa é a técnica rápida para resolver potências com expoente negativo. Eu já expliquei o porquê disso, aí a gente aplica o método rápido, beleza? Só que aqui está na forma decimal. Eu tenho uma base na forma decimal, portanto eu vou transformá-la primeiro em fração, ó. 6 décimos. Olha lá, 6 décimos elevado a menos 2. Tá aí. O que a gente pode fazer? A gente pode simplificar antecipadamente, simplificar antes. Posso simplificar até mais fácil, tá? Simplificar antes para 3 quintos. Se eu dividir por 2, se eu dividir em cima e embaixo por 2, eu vou obter então, ó, 3 quintos elevado a menos 2. Como são frações equivalentes, tanto faz eu fazer o cálculo com essa fração ou o cálculo com essa fração. Vou usar 3 quintos. 3 quintos equivale a 0,6. Tá simplificado aí. Dividir por 2. Dividir por 2. Para quem não viu, dividir por 2 e dividir por 2. Agora eu vou calcular. Agora é aquele esquema. Calcula e inverte. Calcula e inverte. Ó. De vermelho, vamos lá. Calcula e inverte. 3 ao quadrado é 9. Como está negativo, vai para baixo. 9. E 5 ao quadrado é 25. Vai para cima. 25 nonos. Acabou. Tá aí, ó. 3 ao quadrado 9. 5 ao quadrado 25. Calcula. Calculei e inverti as posições. Feito. Beleza? Tá feito aí. Beleza. Tranquilo, né? Muito fácil. Ó. Nesse caso aqui, tem um leve detalhezinho aqui, base negativa, mas isso aqui a gente vai falar depois. Vamos lá, vamos fazer o mesmo processo, ó. Vamos fazer o mesmo esquema, vamos transformar em decimal. Decimal, ó. Negativo 2 décimos, na verdade, transformando em decimal, elevado a menos 3. Opa, professor, dá para simplificar essa parada? Claro que dá. Vamos dividir por 2. Fica bem melhor, ó. Dividindo por 2 que a gente tem, vai ficar negativo ainda 1 quinto. 1 quinto elevado a menos 3. Agora aquele esquema ninja, calcula e inverte, calcula e inverte. Quanto que é 1 ao cubo? 1 vezes 1 vezes 1, calcula e inverte, porque calcula e inverte porque está negativo aqui, tá? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, vai para baixo, vai para baixo. E 5 ao cubo dá 125. 5 vezes 5 vezes 5 dá 125, vai em cima. 125. Beleza? 125 por 1
125. Olha só, detalhe. Base negativa expoente ímpar. Base negativa expoente ímpar. Se isso acontecer, o resultado é negativo. Então, existe uma diferença, gente. Uma coisa tem que vocês devem prestar muita atenção, porque o fato do expoente estar negativo, a gente vai calcular e inverter, né? Já expliquei o porquê. Agora, a base negativa, ela interfere no sinal do resultado. Base negativa expoente par dá positivo. Base negativa expoente ímpar, como é o caso aqui, ó, o menos 3 é ímpar. Base negativa ímpar vai dar negativo. Então, esse é o resultado final, beleza? Tem exercícios aí para vocês fazerem na página 144, o 14, o 145 e 146. Tentem fazer através do vídeo anterior e deste vídeo. Vocês podem resolver esses exercícios com toda tranquilidade, beleza? Então, assista ao vídeo e faça os exercícios, ó. Eu só vou comentar rapidamente sobre o exercício 15, que está na página 144, continua na página 145, exercício 15, que é assim, calcular porcentagem de porcentagem. É uma coisa que acontece com frequência, principalmente na área das finanças, aí, no comércio e tal. Às vezes a gente quer calcular a porcentagem de uma porcentagem, né? É parte de uma parte. Então, por exemplo, aqui a gente entende que 20% de 20%, lembrando que esse D é o que significa o D vezes. Então, transforme a porcentagem em fração. 20% não é 20 de 100, 20 sobre 100. Esse D é vezes, ó. Aí, ó. Então a gente vai chegar na potência logo, ó. Uma coisa que eu posso fazer aqui, 20% posso transformar em decimal, olha só, 0,2 vezes 0,2. Transformei a porcentagem em fração, a fração em decimal, ó. Porcentagem, fração, decimal. É tudo a mesma coisa, o D virou vezes, tá aí, perfeito. Eu posso calcular aqui, ó. Eu posso calcular 0,2 vezes 0,2 dá 0,04. Lembrando, gente, que isso aqui, ó, o que tem a ver com potenciação? Isso aqui é a mesma coisa que isso, ó, não é? Ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4. Uma casa decimal, aqui tem uma casa decimal, vezes 2, que é o expoente, dá duas casas decimais aqui, ó, 0,04. E aí, o que a gente pode fazer? Que o problema aqui é que a gente volte isso para a porcentagem. Isso aqui é quanto? É 4 de 100. Não é 4. Se eu transformar em fração, fica 4 centésimos. 4 de 100 equivale a 4%. É isso que a apostila quer. Que o exercício quer que você faça. Transforme e volte para a porcentagem. Portanto, você calcular 20% de 20%, no final das contas, isso equivale a 4% do total. Tá? Você calcula 20% de um valor, depois 20% desse valor. É a mesma coisa que 4% do valor inicial, beleza? Mas esse exercício, ele pede para fazer somente isso. Então, faça os outros aí. Tem a B, C, D, faça. Tem exercício 16 também, beleza? É isso aí. E o exercício 17, na página 146. Faça aí, confira na sua apostila, no seu gabarito, que aí na próxima aula remota a gente comenta sobre essas questões, beleza? O que está faltando a gente falar sobre raiz quadrada. Opa. Vamos lá para raízes, gente, ó. Raiz quadrada de números racionais está na página 147. Beleza? Deixa eu tomar uma água aqui e me preparar para falar disso aí, ó. Olha só.
raiz quadrada de números racionais na sua forma fracionária e decimal, sempre nas suas duas formas, fracionária e decimal. A primeira situação aqui eu tenho exemplos de raízes de frações, raízes de números racionais na forma de fração. Gente, o que a gente pode observar aqui que a raiz de uma fração é a mesma coisa que você calcular a raiz do cara de cima e a raiz do cara de baixo. Então, raiz de 16/25 é a mesma coisa que fazer raiz de 16 sobre raiz de 25. Portanto, a raiz de uma fração é calcular a raiz de cima e a raiz de baixo. É muito fácil, né? Raiz de 16... raiz de 16 quanto que é? É 4. E raiz de 25 é 5. Lembrando, raízes, que número que eu multiplico por ele mesmo duas vezes, que dá 16, é o 4. Que número que eu multiplico por ele duas vezes, que dá 25, é o 5. Então eu chego em 4/5, acabou. Tranquilo. É isso, ó, muito fácil, né? Beleza? Tranquilidade? Outro exemplo aqui, letra B. Ó, raiz de 1/81. Gente, se for possível você fazer a divisão e chegar num quadrado perfeito, ok. Aqui não dá. Tem como dividir isso aqui. Então tira a raiz de cima, tira a raiz de baixo. Raiz de 1 é 1. Raiz de 81 é 9. Dá 1/9. Acabou. Acabou. Tranquilo. Pronto. Tá bom? E como a gente já sabe de todo o processo, a gente pode fazer diretão, ó. Vou fazer diretão. Olha aqui, ó, raiz de 49. Raiz de 49 é 7. E raiz de 64 é 8. Acabou. Calculado, então, raízes de frações, beleza? Vamos lá. Nessa página 147 tem um exercício. Faça aí esse exercício, tá? Depois, se der tempo, a gente volta nele. Vamos lá. Situação 2. Opa! Na página seguinte, situação 2. Na mesma página, situação 2, tem lá decimais. Tem lá calcular raízes de números decimais. Vamos lá, gente, ó. Raiz de 0,25. Ó, eu vou mostrar todo um caminho aqui e depois eu passo o macete, tá? E você escolhe o que você achar melhor, que for melhor para você. Olha só. Raiz de 0,25 ou 25 centésimos. A gente pode pegar esse decimal aqui, esse carinha aí, transformá-lo em fração. É isso mesmo, ó, 25 sobre 100. Olha lá, 25 sobre 100. Transformei em 25 centésimos, tá? Aí eu consigo tirar a raiz do de cima e a raiz do de baixo. Ó, raiz de 25, raiz de 100. Calculando as raízes aí. A raiz de 25 dá 5 e a raiz de 100 dá 10. Beleza? Raiz de 25, 5. Raiz de 100 é 10. E 5 décimos transformei em decimal meio. Pô, mas ó, vamos analisar, gente. É um rolê, né? É um rolê aqui. A gente pode simplesmente fazer direto. Dá, claro que dá, professor. Sair daquela raiz e chegar nesse resultado direto. Vem comigo que vocês vão aprender, ó. Vamos lá, qual é o esquema aqui? Faz assim, ó. Raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Perfeito? Raiz de 25 é 5. Olha só, eu tenho quantas casas decimais aqui, ó. Tenho quantas casas? Duas casas, né? Duas casas decimais. O resultado terá metade de casas decimais. Uma casa decimal. Uma casa decimal. Esse é o macete, tá? Essa é a técnica. Vamos lá, vamos fazer alguns exemplos. Provavelmente alguns alunos vão ficar com uma dúvida aí que eu vou comentar em breve, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Olha só. Raiz de 4 centésimos. Será que há necessidade de fazer todo esse trajetório aqui? Claro que não. Vamos calcular da maneira rápida.
Da maneira dinâmica é raiz de 4. Quanto que é a raiz de 4? É 2. Põe 2 aqui, ó. Aqui eu tenho quantas casas decimais? Duas casas decimais, né? Duas casas decimais. Então a resposta vai ter uma casa decimal, ó. 0,2. Acabou. Ou seja, 2 décimos. Fácil, fácil. Não é verdade? Olha lá. Raiz de 49 eu sei que é 7. Raiz de 49 é 7, na verdade? Duas casas, a resposta fica com uma casa decimal apenas. Uma casa decimal, tá feito. Opa! Raiz de 144, ou aliás, raiz de 1,44, né? Eu sei que a raiz de 144, quanto que é? É 12. 12. Eu tenho quantas casas aqui, ó? Aqui eu não marquei. Aqui eu tenho duas casas. Aqui eu tenho duas casas. Então vai ficar com uma casa, ó. Uma casa apenas. Tá feito. Ok? Beleza, gente? É isso, muito fácil, né? Vocês podem fazer então os exercícios da página 147, 148, 149. Podem fazer aí, confira na sua apostila. Pessoal, só vou fazer um comentário aqui sobre... Tem tempo ainda, né? Aqui, ó. Rapidinho. Lá no exercício 20, da página 149. Lá, aqui é o exercício sobre o exercício 20 da página 149. Ele tá meio diferente. Tá meio diferente. Eu vou explicar o porquê que a gente faz aqui. Olha só. Quando a gente tem raiz de raiz. Raiz de raiz. Uma raiz dentro de outra raiz. A gente chama isso aqui de raiz quarta. Mas vocês vão entender lá no 8º ano por que raiz quarta, tá bom? O importante agora é saber calcular. Ajustando o foco um pouquinho aqui. Opa, vamos lá. Ficou ruim ainda, vamos acertar esse foco. Deu. Ó, qual é o esquema? Calcula a raiz de dentro, depois calcula a raiz do resultado. Quanto é a raiz de 16? Raiz de 16 é 4, não é verdade? Então eu vou manter aqui a raiz de 4. Eu calculei essa raiz, deu isso. Agora eu tenho que calcular a raiz desse resultado. Beleza? Raiz de 4, quanto que é? 2. Acabou, fechou. Beleza? Então os exercícios querem que a gente faça isso, ó, com uma fração agora, ó. Acertei aqui, beleza, ficou bom. Com uma fração, raiz de raiz, ó, vamos lá. Tira a raiz de 1 e a raiz de 16. Então vai ficar... A raiz de 1 é 1, não é verdade? E a raiz de 16 é 4, ó. Calculei a raiz interna aqui, ó. Agora eu vou calcular essa raiz. Raiz de 1 é 1 ainda. E raiz de 4 é 2, dá meio. Portanto, a raiz quarta de 1,16 dá meio. Ou a raiz de raiz. Raiz de raiz vai dar meio. Olha aqui essa. Aqui a gente vai calcular a raiz de 81, que é 9. E a raiz de 625 é 25, tá? 25 vezes 25 dá 625. 25 vezes 25, 625. Tá, 25 ao quadrado é 625. Agora eu vou calcular o quê? A raiz de 9, que é 3, e a raiz de 25 é 5. Acabou. Muito tranquilo, né? É isso. Então vocês vão fazer os exercícios da página 149, tá? Do exercício 20. Tem as atividades também que já havia passado. Façam aí com calma, se dediquem, assistam os vídeos. A gente finaliza o capítulo 7. Graças a Deus concluímos mais um capítulo com sucesso.
No próximo vídeo eu faço uma revisão para P2, beleza? Nas próximas aulas remotas a gente também vai falar sobre a P2, quais capítulos a P2, capítulos 5, 6 e 7. E a gente vai agora treinar, fazer exercícios das atividades, façam aí, beleza? Então é isso. Gente, valeu, obrigado, até a próxima videoaula, tchau!